Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia da quarta-feira da 14ª semana do tempo comum. A liturgia nos ensinará que Deus liberta, que Deus salva, que Deus cuida daqueles que são os seus escolhidos. Nós conhecemos a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos porque eles estavam com inveja, com ciúmes, porque José era o escolhido do seu pai, Jacó. E hoje a leitura nos apresenta o reencontro dos irmãos com José, que depois de ser vendido, tornou-se o homem importante, o segundo maior do Egito, só estava abaixo de Faraó. E na providência de Deus, que permitiu que faltasse trigo na região que eles moravam, e eles partiram para procurar alimentos para não morrer de fome. E quando chegam no Egito, encontram-se com José. Porque José era aquele que administrava todos os negócios de Faraó e ele que possuía todo o poder sobre os alimentos do Egito. E os irmãos de José chegaram para comprar o trigo. José os reconheceu, embora eles não tenham reconhecido José. E essa história revela de maneira muito clara que Deus, ele cuida, Deus, ele livra, Deus salva aqueles que ele escolheu. No entanto, os próprios irmãos, diante da fome, diante de terem que se ajoelharem diante de José, reconhecem que estavam sendo castigados pelo mal que haviam cometido, de terem por ciúmes vendido o seu irmão. Mas tudo isso é projeto de Deus, porque quando nós queremos, pela inveja, pelos ciúmes, tirar daquele que Deus escolheu a graça, ou até mesmo o que Deus havia dado para que ele pudesse cumprir a sua missão com dignidade, nós acabamos lutando com Deus. E quando lutamos com Deus, nós estamos fadados à derrota. Por isso, o Evangelho vai dizer que Jesus escolhe aqueles que ele quer que fiquem próximo dele e concede a eles o poder de expulsar demônios e curar todas as enfermidades. Com esse poder dado por Jesus, nenhum inimigo poderia vencer aqueles que ele havia escolhido. Então Jesus reza, escolhe os 12 e os envia em missão. Jesus pede para que eles não fossem primeiro aos pagãos, nem aos samaritanos, que eram odiados pelos judeus, mas que fossem primeiro atrás das ovelhas que haviam se perdido da casa de Israel. E nós sabemos que Deus enviou seu Filho primeiro para a salvação dos judeus. No entanto, o coração deles, endurecidos, embora sendo os escolhidos por Deus, não
se abriram a Jesus Cristo, não acreditaram na sua palavra, não acreditaram nos seus milagres, e por isso Deus não pôde fazer nada. Então temos os dois lados. Primeiro lado é os justos escolhidos por Deus, perseguidos. E por outro lado, também os escolhidos por Deus, mas que não responderam ao amor de Deus. Então é importante nós, como escolhidos de Deus, sabermos que seremos perseguidos, como José foi perseguido, como os 12 foram perseguidos, mas tenhamos a consciência que, por outro lado, corremos o perigo de não respondermos à eleição que Deus fez das nossas vidas e acabarmos, muitas vezes, como os judeus, perseguindo aqueles que nos são enviados, muito mais do que acolhê-los e respondermos assim o chamado de Deus em nossas vidas, com um coração aberto, como o de José, como do próprio Cristo, como dos apóstolos, que depois de entenderem o chamado de Cristo, viveram a fidelidade até a ponto de dar as suas próprias vidas em favor do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.